Pessoal, continuamos então a falar sobre o eixo hipotálamo hipofisário, né? No último vídeo nós terminamos uma figura que mostrava para vocês a relação do hipotálamo com a hipófise, né? Primeiro nós falamos sobre a neurohipófise, depois falamos sobre a adenohipófise. E hoje a gente vai continuar falando do eixo hipotálamo hipofisário, tá? E vamos aprofundar o assunto, a relação entre hipotálamo e adenohipófise, tá? No último vídeo havia uma figura parecida com esta, que mostrava, assim como esta está mostrando, o hipotálamo, logo abaixo do hipotálamo a hipófise, tá? Com ênfase para a adenohipófise. Mostrava para vocês também que havia, ou que há, né, uma rede de capilares que irriga o hipotálamo e, logo em seguida, uma rede de capilares sanguíneos que irriga a adenohipófise e que essas duas redes de capilares estão conectadas, certo? Estão conectadas entre si, formando o que eu chamei, o que eu disse para vocês, né? Essa estrutura, duas redes de capilares conectadas, forma um sistema porta. E este sistema porta hipotálamo hipofisário é um dos três sistemas porta que existe no animal. Existe também lá no trato digestório, né? Especificamente no fígado, que lá também há uma rede de capilares que irriga estômago, intestino, especialmente, conectada com uma segunda rede de capilares que irriga o fígado. E a gente chama de sistema porta hepático. E o terceiro que existe é lá no rim, ou nos rins, que conectam, né? Existe uma rede de capilares, que são os capilares glomerulares, conectados aos capilares peritubulares, formando, então, o sistema porta renal. A gente vai falar disso na Físio 2. Certo? Muito bem. Então, vocês percebem aqui também, ó, no hipotálamo, ele representou 3 neurônios hipotalâmicos aqui, certo? E mostra para vocês que estes neurônios hipotalâmicos, tá representando o centro, núcleo, os núcleos hipotalâmicos que produzem neurohormônios, né? Então, esses 3 neurônios aí produzem, né, os seus neurohormônios, liberam estes neurohormônios aqui nestes capilares, certo? Que estão representados, né? Cada pontinho desses aqui eu estou representando uma molécula de um determinado neurohormônio que a gente vai ver depois quais são os neurohormônios hipotalâmicos que agem na adenohipófise, tá? Então, esses pontinhos aí que vocês estão vendo, esses neurohormônios, através da corrente sanguínea, como nós já conversamos, chegam até a adenohipófise, certo? Lá na adenohipófise, estes neurohormônios deixam a corrente sanguínea e se ligam aos seus receptores que estão presentes nos diferentes grupos celulares adenohipofisários. Tá? Então, aqui, como eu havia comentado já, na adenohipófise, formando a adenohipófise, existem diferentes grupos celulares e estes grupos celulares têm receptores para neurohormônios hipotalâmicos, certo? Muito bem. A partir do momento que esses neurohormônios hipotalâmicos se ligam aos seus receptores aqui nas células adenohipofisárias, essas células adenohipofisárias respondem ao estímulo destes neurohormônios. Tá? E respondem de que maneira? Respondem produzindo e liberando hormônios adenohipofisários. Tá? Então, estas células adenohipofisárias produzem os seus neurohormônios sob influência produzem os seus hormônios, perdão, sobre a influência dos neurohormônios hipotalâmicos e secretam
esses hormônios na corrente sanguínea. Agora, esses pontos vermelhos que eu estou fazendo aqui, ó, eu estou representando os hormônios adeno-hipofisários produzidos por as células adeno-hipofisárias e que são liberados na corrente sanguínea, né, nestes capilares, e que, ao caírem na corrente sanguínea, certo? Vão agir em tecidos alvos distantes aqui da adeno-hipófise, certo? É o que eu tentei representar aqui, ó. Esses pontinhos vermelhos, então, são os hormônios adeno-hipofisários caindo na corrente sanguínea e indo agir em tecidos alvos distantes da adeno-hipófise. Muito bem. Então, eu falei em neurohormônios hipotalâmicos que agem sobre a adeno-hipófise, estimulando as células adeno-hipofisárias a produzirem hormônios adeno-hipofisários e são liberados na corrente sanguínea e vão agir em tecidos alvos distantes. Beleza, muito bem. Agora, vamos dar nome a esses neurohormônios hipotalâmicos, vamos dar nomes a estes hormônios adeno-hipofisários e vamos dar nome a estes tecidos alvo distantes, tá? Vou apagar aqui e a gente passa, então, para a parte que está representada aqui à esquerda da figura. Então, vocês estão vendo essa linha pontilhada aqui, que eu estou passando, estou fazendo a linha preta, né? Acima desta linha pontilhada estão mostrados, estão demonstrados, estão listados aí os neurohormônios hipotalâmicos, certo? Deixa eu fazer uma outra linha aqui. Acima desta linha vermelha que eu estou fazendo aqui, aparecem os hormônios adeno-hipofisários, que são produzidos, ou que são deixados de produzir sob influência dos neurohormônios que vêm lá do hipotálamo, certo? E depois, né, abaixo da linha vermelha, estão os tecidos-alvo destes hormônios adeno-hipofisários. Então, a figura está bem clara, essa figura é bem didática, né? Ela descreve de forma muito simples e direta esta relação, este eixo, né, hipotálamo-hipofisário com outras glândulas do corpo do animal. Muito bem, vamos então aos nomes. Vamos começar aqui pela esquerda, aqui, ó, vocês estão vendo este neurohormônio. Um detalhe, fazer um parênteses aqui. Vocês estão vendo, né, que estes neurohormônios e estes hormônios aí estão representados por siglas. Como eu havia dito no vídeo anterior, é muito comum a gente encontrar hormônios representados por siglas. O que a gente precisa fazer é simplesmente, e a gente usa esses termos, né, tranquilamente, a gente só precisa conhecer também o nome, digamos assim, né? Além da sigla, conhecer o nome do hormônio ou do neurohormônio, tá? Então, este PRH aqui, ó, é o hormônio, né? O H é de hormônio, mas na verdade ele é um neurohormônio, hormônio liberador, este R aqui é de release, de liberação, né? Hormônio liberador de prolactina. PRH, hormônio liberador de prolactina. Este neurohormônio hipotalâmico é produzido no hipotálamo, evidentemente, né? Já vimos na figura ao lado, cai na corrente sanguínea e vai agir lá nos lactotrófos, que são um grupo de células, um dos grupos de células que formam aqui a adenipófise, tá? Estas células, sob influência do PRH, produzem este hormônio que muitos de vocês já ouviram falar, que é a prolactina, certo? A prolactina, que é produzida na adenipófise, cai na corrente sanguínea e vai agir lá na glândula mamária, estimulando a produção do leite.
estimulando a lactogênese, a gênese do leite, a produção do leite. Tá? A ejeção do leite, nós já vimos que quem estimula é aquele neurohormônio hipotalâmico, que é armazenado e liberado pela neurohipófise, que é a ocitocina, certo? Então, não confundir a ação da prolactina com a ação da ocitocina. Elas têm ações diferentes na glândula mamária. A prolactina estimula a produção do leite e a ocitocina estimula a ejeção do leite, certo? Muito bem. Quando os níveis de prolactina na corrente sanguínea atingem um nível fisiológico e estão já aumentando acima, né? Estão aumentando muito, estão ficando acima do nível fisiológico, para evitar que ocorra um aumento exagerado de prolactina, né? O hipotálamo reconhecendo já esses níveis limítrofes, digamos assim, de prolactina na corrente sanguínea, o hipotálamo para de secretar o PRH e, ao mesmo tempo, começa a secretar o PIH. Tá? Este é o hormônio inibidor da prolactina, pois este neurohormônio hipotalâmico vai cair na corrente sanguínea e agir sobre a adenohipófise, inibindo a produção, a síntese de prolactina, certo? Então, o PIH é o hormônio inibidor da prolactina. Então, vejam que existem dois neurohormônios hipotalâmicos que controlam a síntese e a secreção de prolactina. Um deles é o PRH, que estimula. O outro é o PIH, que inibe a síntese e a secreção de prolactina. E quando os níveis de prolactina, então, quando a produção de prolactina é inibida, evidentemente que com o passar das horas, os níveis de prolactina na corrente sanguínea vão diminuindo, né? E aí, este é o momento em que a síntese do leite, a lactogênese, é diminuída lá na glândula mamária, certo? Esse é o momento, então, que há uma diminuição, que as células alveolares diminuem a sua atividade, diminuindo, consequentemente, a produção do leite, a lactogênese. Quando eu falo em células alveolares, evidentemente, estou me referindo, né, óbvio tem que ser dito, aos alvéolos, células alveolares da glândula mamária, né? Não tem nada a ver com as células alveolares lá dos pulmões, evidentemente não tem nada a ver, só um nome que identificam grupos de células, tipos de células completamente diferentes que estão em locais diferentes. Aqui nós estamos falando em glândula mamária, tá? Muito bem. É sabido também, né? E quando a gente fala em produção de leite, evidentemente que a produção de leite existe nas diferentes espécies de nosso interesse, né? Mamíferos, né? Ocorre na ovelha, ocorre na vaca, ocorre na égua, ocorre na porca, ocorre na cadela, ocorre na gata, mas a gente acaba sempre, né, quando pensa em produção de leite, lembrando principalmente das vacas que são de raças com aptidão leiteira, né? Porque, afinal de contas, o leite é um produto, né? Nas demais espécies, ele é um produto destinado à alimentação do recém-nascido, né? Mas em bovinos de raças destinadas a leite e também algumas raças ovinas, né? Que são destinadas ao leite, ou até mesmo algumas raças caprinas, que também têm o objetivo de produzir leite como produto, né, de interesse da propriedade, a gente sabe que, além desse controle hormonal sobre a síntese do leite, também existe a pressão
né, dentro da glândula mamária. Então, quando a quantidade de leite armazenada na glândula mamária é grande, ao ponto de aumentar a pressão lá dentro dos alvéolos, né, onde ficam contidos o leite antes da ejeção do leite, esse também é um estímulo, né, aumenta bastante a pressão, então, intramamária, né, e esta pressão, ela é levada por estímulos sensitivos até o hipotálamo, que também auxiliam, né, na estimulação do PIH, porque agora é o momento de diminuir a produção de prolactina, porque é o momento de diminuir a produção de leite, porque a pressão intramamária já é grande, né? Se a gente pensar num manejo de 2 ordenhas diárias, né, que é o mais comum de se encontrar, este momento seria várias horas após a última ordenha, né? Já se aproximando da próxima ordenha. Ou seja, este momento, como exemplo, né, que eu estou dando na prática, é este o momento, então, em que é o período em que já há uma grande quantidade de leite na glândula mamária, e é o momento, então, de diminuir a produção de prolactina, e isso vai acontecer com a inibição do PRH e com a estimulação do PIH, né? Levando, então, a uma diminuição temporária na produção de prolactina e, consequentemente, uma diminuição também temporária na produção de leite. Após a ordenha, né, em que se tem praticamente um esvaziamento da glândula mamária, a pressão dentro da glândula mamária diminui muito e, então, agora é o momento do animal voltar a produzir quantidades importantes de PRH, inibir o PIH, porque agora é necessária a síntese de prolactina para que inicie novamente, né, a lactogênese, a produção de leite, certo? Isto é um ciclo que está constantemente acontecendo, né? Obviamente, durante o período de lactação. Certo, pessoal? Então, este é o eixo, né? Hipotálamo, hipófise, glândula mamária. Né? Quando vocês ouvirem falar do eixo hipotálamo, hipófise, glândula mamária, lembrem disso aqui que vocês estão vendo. Essa é a relação do hipotálamo, da hipófise, especificamente a adenohipófise, neste caso, e a glândula mamária. Tá bem? Certo? Muito bem, vamos adiante. Então, só para concluir, né, o tecido-alvo aqui seria a glândula mamária, né? Tecido-alvo deste hormônio adeno-hipofisário, que é a prolactina. Certo? Puxa, apaguei tudo. Bom, não tem problema. Uma segunda relação do hipotálamo e da hipófise é com a glândula tireoide. E como se estabelece essa relação? Bom, existem outros hormônios outros neurônios hipotalâmicos que produzem este neurohormônio aqui, ó, que é o TRH, que é o hormônio liberador de tireotropina ou tireotrofina, como vocês preferirem, tá? Escrever com P de pato ou com F de faca é a mesma coisa, tireotropina ou tireotrofina, tá? Hormônio liberador de tireotrofina. Pois bem, este neurohormônio hipotalâmico cai na corrente sanguínea e vai lá na adenohipófise, age sobre determinadas células, né, sobre um segundo grupo de células adenohipofisárias, estimulando este grupo de células, que são os tireotrófos, a produzirem o TSH. Este hormônio adenohipofisário aqui, ó,
é o hormônio estimulador, esse S aqui de stimulation, né? É o hormônio estimulador da tireoide, certo? TSH. Este hormônio adeno-hipofisário cai na corrente sanguínea e, como vocês estão vendo aí, já entenderam, vai agir sobre a glândula tireoide. E lá na glândula tireoide, o TSH estimula a produção de dois hormônios, que são produzidos de forma conjunta, ao mesmo tempo, pela tireoide. Um deles é o T4, também conhecida como tiroxina, com X, se escreve com X, tá? Tiroxina. E o segundo hormônio, que também é produzido na tireoide, sob o controle do TSH, é o T3. Tá? Nós vamos falar mais sobre a tiroxina e o T3 quando nós falarmos na glândula tireoide. Tá? E esses dois hormônios, tanto a tiroxina quanto o T3, especialmente a tiroxina, agem sobre o metabolismo geral, né? Agem sobre muitos tecidos, certo? Agem sobre muitos tecidos. E por isso que a gente diz que eles agem no metabolismo geral. E agem sobre muitos tecidos, estimulando o metabolismo celular, certo? Os animais, especialmente a espécie felina, né, os gatos, né, eles têm problemas ou desregulação, digamos assim, desses hormônios tireoidianos, né? Nas demais espécies, isso também pode acontecer, mas em grandes animais eles são de mais difícil diagnóstico e também, principalmente, né, porque a gente às vezes acaba não percebendo esse tipo de problema, né, nos animais, e é de difícil diagnóstico porque são animais muitas vezes criados a campo, né, e o animal acaba indo a óbito e a gente acaba nunca diagnosticando, né? Em pequenos animais, né, onde se tem um acompanhamento mais próximo, né, e os exames são mais disponíveis, digamos assim, os exames laboratoriais, né, que basicamente seriam avaliar os níveis de TSH e de tiroxina em um primeiro momento, é mais fácil da gente detectar, né, o hipertireoidismo, que seria o excesso na produção destes hormônios, como o hipotireoidismo, que seria uma diminuição acentuada na produção desses hormônios, tá? Mas, como eu disse, a gente vai voltar a falar neles quando tratarmos da tireoide. Então, aqui vocês estão vendo o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide, ou seja, a relação que existe do hipotálamo, da hipófise, especificamente a adeno-hipófise, com a tireoide, certo? E nós ainda podemos ver um terceiro exemplo, né? Um terceiro caso aqui do hipotálamo, da hipófise com outro tecido, que é o CRH. Este é o hormônio, mas como eu disse, é um neurohormônio, né? Que é produzido no hipotálamo. Então, é o hormônio liberador de corticotrofina ou corticotropina, tudo junto. Este neurohormônio hipotalâmico cai na corrente sanguínea, vai até a adeno-hipófise, se liga aos seus receptores num terceiro tipo de células da adeno-hipófise, que são os corticotrófos, né? E estimulam, então, estas células a produzirem um hormônio que é o ACTH, que é o hormônio adenocorticotrófico, ou
hormônio adenocorticotrópico, tudo junto, tá? Este hormônio adenipofisário, por sua vez, cai na corrente sanguínea e vai agir sobre as glândulas adrenais, ou, se vocês preferirem, glândulas suprarrenais, que vocês já sabem da anatomia, estão em número de, são duas, né? Uma muito próxima ao rim esquerdo, outra muito próxima ao rim direito. E lá, nas glândulas adrenais, este ACTH age sobre a região cortical das adrenais, estimulando a adrenal, então, as adrenais, a sintetizarem e secretarem o cortisol. Tá? Este cortisol é um hormônio que, caindo na corrente sanguínea, também vai encontrar receptores para ele em muitos tecidos do corpo do animal, muitos tipos de células diferentes. Por isso, o cortisol também é um hormônio que age no metabolismo geral, ou seja, ele estimula o metabolismo de vários tipos celulares. Vejam que os hormônios da tireoide e o cortisol são diferentes da prolactina, por exemplo. Né? A prolactina vai agir lá na glândula mamária, nas células alveolares. Já os hormônios da tireoide e o cortisol agem em diversos tecidos, portanto, agem no metabolismo geral, certo? Estimulando o metabolismo celular. Tá? Uma outra diferença, né, se nós compararmos aqui o TSH e o ACTH com a prolactina, uma outra diferença que a gente observa é que tanto o TSH quanto o ACTH sofrem apenas influência de um neurohormônio hipotalâmico. O TRH controla a síntese e a secreção de TSH. O CRH controla a síntese e a secreção do ACTH. Mas, controlando a síntese e a secreção de prolactina, existem dois neurohormônios hipotalâmicos. Percebem essa diferença? Ou seja, no caso da prolactina, tem um neurohormônio que estimula a sua produção e outro neurohormônio que inibe a sua produção. Mas, no caso do TSH e do ACTH, só existe um neurohormônio. Então, como é que isso funciona? Funciona de forma muito simples. Quando aumentam os níveis de TRH, vai aumentar o nível sanguíneo de TSH. Quando diminui os níveis de TRH, vão diminuir os níveis de TSH. E o mesmo serve para o CRH, ou seja, aumentaram os níveis, o hipotálamo está liberando mais CRH na corrente sanguínea, a adenipófise vai liberar mais ACTH na corrente sanguínea. Quando o hipotálamo diminuir a produção de CRH, dali a pouco tempo, a adenipófise vai diminuir a secreção de ACTH. Certo? Tá bem? Então, é dessa forma que é controlado o TSH e o ACTH. Tá? Tá bem, pessoal? Bom, e nós vamos voltar a falar mais do cortisol quando nós tratarmos das glândulas adrenais. Né? A gente vai falar delas também, e aí nós vamos detalhar um pouco mais a ação do cortisol. Talvez vocês já tenham ouvido falar do cortisol, porque este hormônio cortisol é o hormônio associado ao estresse. Né? Quando o animal está estressado, há um aumento nos níveis circulantes de CRH, há um aumento nos níveis sanguíneos de ACTH e, consequentemente, há um aumento nos níveis sanguíneos de cortisol. E os níveis de cortisol elevados por períodos longos de semanas ou meses, né, podem ocasionar alguns efeitos colaterais, certo? E aí, então, este animal com estresse crônico, digamos assim, né, começa a apresentar alguns sinais, inclusive podendo desenvolver
enfermidades, né? Porque o animal estressado, ele vai, dentre outras coisas, ter um comportamento alterado, ele vai ingerir, provavelmente vai ingerir menor quantidade da dieta, e ele vai ficar com as suas defesas, com o seu sistema imunológico diminuído, né? Ele pode sofrer uma imunossupressão, e com isso ele fica mais susceptível ao desenvolvimento de doenças, né? E se ele comer menos, ele vai perder peso. Se ele tiver um comportamento alterado, ele também pode comer menos, e obviamente que ele vai perder peso, e isso, na verdade, são sinais que vão se juntando, né? E que, no final das contas, tornam este animal mais suscetível ao desenvolvimento de enfermidades, né? Principalmente as que são causadas por alguns vírus e algumas bactérias que possam estar presentes no meio aonde ele está sendo mantido, tá? Bom, nós chegamos ao nosso tempo previsto, ficamos por aqui. No próximo vídeo, a gente vai falar dos outros neurohormônios hipotalâmicos, que ainda não falamos, assim como falaremos de outros hormônios adenohipofisários, que também não falamos nesse vídeo, certo? Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.